Meus irmãos e minhas irmãs, nós acabamos de ouvir a narração da paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante esse tempo da Quaresma, nós passamos esse tempo todo vendo o que aconteceu, o que os judeus fizeram, que na verdade foram as autoridades religiosas daquele tempo, que levaram Jesus a essa situação de morte. Porque Jesus fazia cura no dia de sábado, que para eles não era permitido, e se declarou o Filho de Deus. Então ali eles se determinaram, vamos matá-lo. Hoje eu quero meditar com vocês algo que nós, na leitura do Evangelho, está implícita, está ali, mas nós não conseguimos enxergar. E isso vai nos ajudar muito para que nós possamos entender melhor o que nós acabamos de narrar. No livro de Isaías, a primeira leitura que foi feita, que é lá do capítulo 53, diz assim: era o homem das dores. E geralmente nós não meditamos nisso. Quando Jesus ia carregando aquela cruz para o Calvário, quando se olhava para ele, se via ali claramente o homem das dores. Interessante que se fala o seguinte, que Jesus ele padeceu os mais cruéis castigos que um homem poderia passar, os mais cruéis castigos, e o mais desumano e inclemente dos tratamentos que pode receber um ser humano. Olha, ele sofreu esse tipo de castigo, e o tratamento que ele recebeu, nenhum ser humano na face da terra recebeu como ele recebeu, como ele passou. A primeira coisa que nós devemos meditar no dia de hoje é isso. Que castigos cruéis. E nós vamos ver na medida que nós vamos passando. Veja o tratamento que aqueles homens fizeram, né? Imagina, já ali, logo depois que ele é levado, né, para o primeiro julgamento, os caras cospem na cara dele, dá um tapa na cara dele, e Jesus está ali amarrado. Isso é desumano mesmo, sem poder até se defender. E o que é que Jesus fala nesse momento? Nada. Fica quieto. O único momento que Jesus vai falar é na hora que eles perguntam: você realmente é o Filho de Deus? E Jesus disse: eu sou. Mas o tratamento não foi um tratamento digno de uma pessoa humana. Foi um tratamento de um animal. E hoje, infelizmente, né, a gente não pode nem mais comparar com o animal, porque os animais estão sendo muito mais bem tratados do que um ser humano. Mas para entender, né, um tratamento injusto naquela noite, já de sofrimento e padecimento que ele teve. O primeiro momento de dor que Jesus passa é lá no Getsêmani, quando Jesus começa a suar sangue. Por que Jesus, ali naquele momento, ele começou a suar sangue? E isso causou uma dor muito grande dentro dele. Jesus, naquele momento, ele se sentiu esmagado pelos pecados de Adão e Eva, até o último pecador que virá antes dele vir na sua glória. O pecado de todos ficou sobre ele, sobre as costas dele,
ele naquele momento, ele passou por um apavoramento. Jesus ficou com muito medo. Tanto que na hora, o que é que ele diz, né? Afasta de mim este cálice, Pai. Aquele pecado daquela criança de 7 anos, vamos dizer assim, que já começa a ter consciência das coisas, até a pessoa mais velha existente no mundo, naquele momento ele carregou sobre si. Imagine você pegando uma pedra bem grande e colocando sobre você. A pessoa ela fica esmagada. A questão moral e psicológica dele foi tão grande que os vasos sanguíneos, diante daquele peso, começaram a se dilacerar. E aí o sangue mistura com o suor. E o suor misturado com o sangue faz com que saia todo aquele sangue. Então Jesus ficou molhado de sangue por causa daquele pecadinho que a gente comete. Tanto o pequeno como o grande. Um peso grande. Então isso causou uma dor muito grande sobre ele. A outra meditação que nós fazemos desse homem das dores é lá na flagelação. Aqueles homens pegam, né? Na hora que eu for falando, vocês vão observando nas meditações que vocês fazem da paixão do Senhor, ou senão naquele filme, né? Do Mel Gibson, que ele faz, que ele traz sobre a paixão do Senhor. Às vezes nós vemos, mas às vezes nós não nos situamos tanto diante do que está acontecendo. Então eles pegaram uma tira de couro múltipla, com bolinhas de chumbo e de pequenos ossos na ponta, que pode ser chumbos, como pode ser ossos, e ali eles começam a bater, e vai batendo. Olha a dor que Jesus vai sentindo no seu corpo, quando aqueles ossos e aquele ferro bate na pele do corpo dele. Na hora que vai batendo, se rompe. É interessante que lá no filme do Mel Gibson, tem um momento que o cara, aquele homem, né, aquele soldado, quando ele bate assim, aí cola no corpo dele, e depois ele puxa e faz assim, dá aquele puxão. Aí Jesus faz assim, porque aquela dor física, ela foi muito grande. Cada golpe, Jesus reage com a dor. A força de Jesus naquele momento, ela vai se esvaindo, ele vai ficando fraco. Jesus só não cai no chão por inteiro, e ali já tem gota de chão, gotas de sangue, já estão tudo ali no chão. Ele só não cai e se banha no próprio sangue dele, porque os pulsos dele estavam ali amarrados. Então, veja, ali na coluna, está amarrado na coluna, os dois pulsos dele, os caras batem, ele vai perdendo a força. Você vê que lá no filme mostra isso, né? Aí ele ainda se levanta, os caras ficam admirados, os soldados. Nunca tinham visto um réu daquele jeito. Aí ele se levanta de novo, com as mãos trêmulas. E aquele corpo dele, todo dilacerado,
pelo sangue que já escorria e pelo pedaço de pele que já não estava mais, que eram cortadas em cada batida daquela que eles faziam. Depois que acontece isso, imagina, agora é o corpo, é as costas, é a frente, essa dor imensa que está sobre ele. E vamos sempre lembrando que Jesus está ali de livre e espontânea vontade. E ele está ali por amor a você, por amor à minha pessoa, para que nós possamos nos salvar. Acaba essa segunda fase da flagelação, eles pegam uma coroa. Geralmente a gente pensa que a coroa, né, é só aquilo que a gente vê, né, uma coroa mesmo colocada aqui em volta da cabeça. Na verdade, não é uma coroa, é um capacete. É um capacete de espinhos. Os espinhos, eles são bem compridos. Então, Jesus já está naquela condição de fraqueza por causa de tantas batidas que ele levou no corpo. E com aquela dor, os caras vêm, né, de forma cruel. Faz aquele capacete e enfia na cabeça. Não é uma coisinha assim que vai lá e coloca assim, não. Eles vão lá e empurram. Então, quando eles empurram, aqueles espinhos, eles penetram na cabeça de Jesus, entra pela cabeça dele. Né? Quem faz cirurgia sabe muito bem que quando se faz um corte na cabeça, sangue escorre, se esvai, sai muito sangue. Então ali, nesse momento, o sangue já cobre todo o rosto de Jesus e agora uma dor a mais, é a dor na cabeça. Não é essas dorezinhas de cabeça que a gente tem por aí, não. Aquela dor física, daqueles espinhos grandes que penetram. E imagina, né? Ali, sofrendo e deixando os homens fazerem. Porque ele poderia ter algum movimento, né, de empurrar. Não, mas ele deixa e ali coloca o espinho, a coroa de espinho. A outra parte que nós meditamos do homem das dores é quando ele caminha, é quando ele está com a cruz nas costas. Imagina, né? Se fala até que quando Jesus ele vai pegar a cruz, ele beija a cruz, e aí coloca aquele peso sobre as costas. Então, esse peso que é colocado sobre as costas dele, nós já devemos imaginar que as chicotadas que ele levou, pegou nessa parte também dos ombros. Então, os ombros dele está todo assim, cheio de cicatrizes e sangue escorrendo. Então, ele coloca a cruz sobre as costas. E agora vamos ver assim, olha, Jesus ele vai caminhando pelas ruas de Jerusalém com os pés descalços. E agora as dores embaixo dos seus pés. Aquelas pedras no meio do caminho. Olha só, dor no corpo, dor na cabeça, sangue
escorrendo sobre todo o corpo. E agora as pedras, né? Não sei se você já teve essa experiência, né? De andar descalço por aí, mas hoje a gente não tem esse costume. Os filhos do Fábio Lira, eles já têm eles têm a sola do pé bem grossa. Então eles andam tranquilos por aí. Mas imagina, nós só andamos calçado. Aí faz de conta que você vai andar descalço agora e você pisa numa pedra. É uma dor insuportável. Foram 600 metros ele caminhando. Pisa numa pedra, pisa em outra pedra, e vai para lá, e vem para cá. E ali os cortes vão acontecendo embaixo da sola do pé. Outras feridas vão surgindo. Ferida na cabeça, feridas na cabeça, feridas no corpo, feridas embaixo dos pés. Estou dando para entender porque Isaías fala que era o homem das dores. Significa que no corpo de Jesus já não tinha mais uma parte que não estivesse com cicatrizes. Olha o sofrimento. E aí ele sobe, né? E vai lá para o Calvário, o lugar da caveira, o monte da caveira. Quando eles chegam, a primeira coisa que eles fazem é tirar a túnica de Jesus. Aqui é outra dor que vai surgir. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu, quando eu era criança, eu já tive, né? A gente vê um ferimento assim na perna, ou em qualquer parte do corpo, a gente está com a camisa vestida, ou está com a calça, aí fica ali, ele gruda. Na hora de tirar, aí vai tirando assim bem devagarinho, né? Porque fica seco, aí vai tirando, e ali já sai um pedaço de carne ali também. Então, quando Jesus ele chega lá com a túnica, porque na hora que os homens batem nele, eles tiram a túnica, então bate diretamente na carne, não foi por cima da túnica. Então depois eles vestem de novo a túnica, agora ele sobe, vai carregando a cruz. Quando eles chegam lá em cima, agora ele precisa ser crucificado, e para ser crucificado ele não pode ser crucificado vestido. Então na hora que eles tiram a túnica, imagine que está grudado, a túnica está grudada no corpo dele, é como se formasse uma coisa só. E na hora que eles vão tirar, eles não vão tirando assim devagarinho, eles pegam assim, aí, puxa, não está nem aí, puxa, sai puxando. E aqui, veja as dores que Jesus passa nesse momento. Fala-se que nesse momento Jesus, ele poderia ter a dor, por ser tão grande, era para ele desmaiar. Era para o coração dele parar, desmaiar, porque o coração parou e morrer. Tamanha a dor quando a túnica foi tirada do corpo dele. E aí, imagina, né? Você tirou, aqueles homens tiraram a túnica dele daquela forma, aí abriu mais ainda, e agora a cruz já está ali no chão, e agora ele deita em cima da cruz, com areia no corpo, resto de pedrinhas,
poeira. Então, deita. As chagas estão cobertas de pó e de pedregulhos. E aí, você vê como é que a dor, ela vai sempre progredindo. Ela não vai diminuindo, vai sempre aumentando. E agora ele deita na cruz. Agora vamos imaginar isso 3 vezes. Mão direita. E aqueles soldados romanos, eles tinham um golpe certeiro. Eles não erravam. Então coloca o braço de Jesus aqui, né? Na madeira, né? Já está o furozinho lá também para entrar melhor. E aí já se fala, né, que os pregos penetraram nos pulsos dele, não foi na mão, porque não daria para o corpo ser suportado só pelas mãos, então foi nos pulsos, e ali o prego entra. Quando o prego entra, os dedos se fecham um pouco, e aí vem uma outra dor, porque agora ele pega nos nervos. Então, a dor, ela vem da ponta dos dedos, passando pelos braços, até chegar no cérebro. E agora nervo. Uma pessoa que corta os nervos, ou que sente uma dor assim, ela treme. Então, veja isso na segunda mão. E nos pés? Porque se das mãos vem do dedo das mãos passando pelos braços até chegar ao cérebro, imagina nos pés. Agora é dos pés passando por todo o corpo até chegar em cima. O nervo de Jesus foi lesado. A dor foi dos dedos. Ele ficou numa dor só. Dá para entender? Porque a gente vê o filme, a gente medita, mas a gente não entra nesses detalhes. Agora, aqueles homens pegam a cruz e ela é erguida. Olha, não é fácil. Quando a cruz vai sendo erguida, então o peso de Jesus vai ficando sobre os braços e a perna. Aí quando a cruz, vamos dizer assim, né? E alguns contam que eles ergueram a cruz e jogou no buraco. Então, joga no buraco, o corpo vem todo para baixo. Então aquela dor esmagadora dos braços sobre todo o corpo dele. Aí agora, Jesus ele vive um drama. E o drama é esse. Se ele sobe, a dor vai sobre os pés. Se ele abaixa, as dores vêm sobre os pulsos. Você vê o desconforto na cruz, sobe, dói os pés. Tenta aliviar os pés, abaixa, é a mão, agora são as mãos. Então, não para. A dor, ela é constante. Na subida e na descida, não tem meio termo. Não tem assim, uma posição que ele chegasse ao ponto de estar ali, entre a dor das mãos e as dores dos pés, para ter um alívio. Não tem. Para cima e para baixo, a dor vai aumentando. E olha bem, isso por 3 horas. De meio-dia até o início dessa celebração.
suportando tudo isso, esse desconforto. Só que aqui tem um outro detalhe que a gente não pensa. A coroa, né, que é um capacete que é colocado sobre a cabeça, vocês veem que nas imagens Jesus está sempre colocado assim com a cabeça para frente, né? Ele está assim. Por quê? Imagina, quando ergue a cruz, aquele capacete está na cabeça dele. Então, se ele levanta a cabeça, o capacete bate na cruz atrás, na madeira. Então, a dor é insuportável na cruz, ou na cabeça dele. Então, ele não tem como colocar a cabeça para trás. Porque quando ele coloca para trás, mais o espinho vai entrar. Então, o que é que ele faz? Ele pende a cabeça para cima, justamente para ele não sentir mais dor, embora ele seja uma dor somente. Aí nesse momento se fala o seguinte: Jesus, ele precisava falar. Ele já está totalmente asfixiado. A respiração dele já não está mais assim normal. E aí ele, o que é que ele faz? O resto de força que ele tem, ele levanta um pouco, aí a dor vem para os pés, alivia os pulsos e dá uma certa abertura para ele respirar um pouco, e aí ele grita: tenho sede. Desde a tarde de ontem até aquele momento, sem beber água. É por isso que os pastores, se eu não me engano, né, eles ficavam ali sem beber água também, para fazer penitência. Isso tudo para lembrar a sede que Jesus teve. E aqui eu não estou nem falando da parte espiritual, que diz que é sede de almas, que é sede de nos salvar. É a corporal mesmo. O corpo dele precisava de água desde a noite anterior. Imagine uma pessoa com sede, com fome, passando por todo esse procedimento de padecimento. E vai dizer que o corpo de Jesus, quando ele está ali, e ele está com sede, e você olha para ele, é uma máscara de sangue. Só sangue. Aí ele tem uma outra sede, a sede de ar. Quer respirar? Não tem coisa pior na face da terra do que ficar sem respirar, viu? Meu Deus do céu, que sufoco! Há uns 2 anos atrás, um dia eu acordei de noite, não sei o que foi que teve, que eu ficava querendo respirar e não conseguia. Andava de um lado, andava para o outro. Aí eu tive que chegar e lá na sala tem uma cadeira grande assim, eu sentei e procurei uma posição, porque de noite já com sono, e nessa hora você não consegue nem dormir. Eu fui procurando uma posição até que, graças a Deus, eu consegui ir respirando e depois eu dormi. Já era uma prévia do coronavírus, pelo visto. Eu fui há 2 anos atrás, ainda não tinha esse negócio aí. Só para brincar um pouco, né? Para dizer a sede de ar. Ele fica asfixiado. A órbita dos seus olhos sai para fora.
Ninguém pensa nisso. Diante de tudo, imagina a coroa, o capacete na cabeça, tudo isso, a órbita dos seus olhos vem para trás. 7 vezes Jesus tem que se erguer, encontrar força para poder respirar e dizer: tenho sede. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Levanta, né? Não estou falando na ordem, né? Aí ele olha ali, o filho, olha e vê João, aquela força para dizer: eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, sempre nessa. Então tem que encontrar toda a força necessária para ele poder falar isso. E aqui existe um detalhe que nós também não pensamos. O sangue fica coagulado no corpo. E aí, as moscas, elas se sentem atraídas. Imagine agora, Jesus crucificado, e aquelas moscas posando no rosto dele, e aquilo que causa um incômodo. Aquele monte de moscas, e mexe para lá e mexe para cá, e as moscas ali, talvez entrando pelo nariz, sabe lá por onde. Então, no final de tudo, o que fica é isso. Todas as dores Jesus sofreu. Ele teve sede. Na hora que os caras vão dar aquele fel para ele beber, que eles tinham essa prática, Jesus vira o rosto. E aí, por ele estar com sede, a garganta fica seca e dolorida. E ele poderia até chupar aquele negócio, né, que é colocado naquela esponja, mas ele não, ele vira o rosto. E imagina você com a boca seca tentando falar. Tente engolir com a boca seca para ver como é que é o desconforto que causa ali dentro. As cãibras que ele teve. A asfixia. Os nervos latejando ali. Aquela dor que fica assim, né? Tudo isso ele sofreu. E no final, meus irmãos, para terminar esse momento, aí agora, mais uma vez, né? Sobe para tirar as dores da perna, ou para tirar as dores das mãos, para poder respirar um pouquinho, e aí a última palavra: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí ele se entrega por inteiro e morre. Por mim, por você. Espero que você tenha entendido todo esse sofrimento que Jesus passou, para você entender que não foi fácil. Tudo porque, não é porque nós somos santos, é por causa de nós sermos pecadores. E qual é a sua resposta? E a minha resposta a Jesus diante de todo esse sofrimento? Continuar pecando? Ou lutar contra o pecado? Fica essa pergunta. Todas as vezes que você e eu estivermos numa situação de pecado,
lembremos do que foi falado aqui e se pergunte se realmente você tem coragem de cair naquele pecado, de ofender um Deus que tanto nos amou e que quer de nós apenas uma resposta de dizer não ao pecado para consolarmos e alegrarmos o coração dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.